O marido discutindo com a mulher diz: eu não sei por que você fica tão aflita. Sempre que eu venho da casa da sua mãe, eu venho muito disposto. E a mulher respondeu: é porque eu já sei o que é que isso quer dizer. Isso significa que o estado dela de saúde só pode ter piorado. A sogra do Felizardo era uma faladora emérica e acabou de falecer. O genro tratou logo de informar todos os seus amigos por SMS. Esta manhã, por volta das 7h04, a minha estimada sogra deixou de falar. Pedrinho chegou para o seu pai e falou: ô papai, nesse domingo vamos no Jardim Zoológico, eu quero ver as feras, tá certo? E o pai respondeu: não, meu filho, não precisa disso não. Domingo mesmo sua avó, a mãe de sua mãe, vai vir aqui. Aí você pode ver aquele bicho feio. Uma viúva rica de meia-idade desabafa para o genro, que estava sendo importunada com as más intenções de um certo pretendente a casar. E ela disse a certa altura: eu já não sei mais o que fazer para me livrar dele. E o genro aconselhou: é muito simples, é só a senhora casar com ele. Eu me casar com ele? Antes eu quero vê-lo enforcado. E o genro disse: sendo assim é melhor a senhora casar com ele mesmo. A senhora vai ver que passando um pouquinho de tempo ele mesmo vai se enforcar. O cara estava desesperado pelo almoço e chamou a sua sogra, que estava no andar de cima da sua casa, mas não obteve resposta. O cara então subiu, chegou perto do quarto da sogra, mas não a viu. Depois ele foi até o banheiro, bateu na porta e foi aquele silêncio absoluto. Vendo que a porta estava fechada por dentro, ele arrombou e logo se deparou com a sua sogra morta no banheiro. Voltando apressadamente para o andar de baixo, ele gritou para a mulher: querida, bote só 2 lugares na mesa. O médico fala para o cara que estava acamado: olha, o senhor foi atropelado por um carro e agora encontra-se na casa da sua sogra. O senhor é um homem de muita sorte. E a vítima perguntou: por quê? A minha sogra não tá em casa não, é? Durante uma das muitas discussões entre marido e mulher, ela disse: que pena não ter seguido os conselhos da minha falecida mãe e nunca ter me casado com você. E o marido falou: o quê? E quer dizer que a sua mãe tentou evitar que a gente se casasse, foi? A mulher, lavada em lágrimas, acenou afirmativamente com a cabeça. E o marido então disse: meu Deus do céu, como eu fui injusto para com aquela mulher. A sogra disse para o genro: confesse, seu ordinário, diga pra mim que a sua vontade é você me ver a 100 metros debaixo da terra. E o genro respondeu: nada disso, a senhora é muito exagerada, 1,5 metro já tá bom. Um homem foi condenado por ter batido na sogra e teve que pagar R$1.100. Senhor juiz, R$1.000 até que tá certo. Agora e esses 100, por que é? E o juiz explicou: os R$100 são impostos sobre o divertimento que o senhor teve. Ou o senhor acha que a gente não tá vendo o sorriso no seu rosto? Um genro desabafa com o sogro: olha, eu não posso me calar por mais tempo não. A sua filha é a mulher mais insuportável que eu posso imaginar que existe na face da terra. E o sogro disse com ar apaziguador: ninguém melhor do que eu para lhe compreender, rapaz. Lembre-se que eu sou casado com a mãe dela. Dois amigos conversavam quando um perguntou: rapaz, então quer dizer que a sua sogra morreu há mais de uma semana e você não me disse nada? E o amigo respondeu: não disse nada não. Eu tenho por princípio não excitar inveja dos meus amigos casados. Dois amigos se encontram na rua e um disse: rapaz, eu vi essa manhã o nosso amigo em comum, o Henrique, e eu não sabia que depois do divórcio ele tinha voltado a se casar, mas com a irmã da ex-mulher. E o amigo concluiu: rapaz, ele foi esperto. É que assim ele continua com a mesma sogra.
Dois amigos se encontraram e conversavam. Ei, tu ficou sabendo que o Anastácio se zangou com a mulher dele? Não me diga mais nada. A mulher foi pra casa da mãe dela. Não, meu amigo, você não deixa nem eu terminar? Foi pior ainda. A mãe dela foi que foi pra casa deles. No tribunal, o juiz diz para o réu: o crime de bigamia, de quem vem o senhor a ser acusado, é um dos piores delitos que um homem pode cometer. Como tal, deve ser exemplarmente castigado. E o réu perguntou: então, senhor juiz, o senhor não acha que com 2 sogras já não é castigo suficiente, não? Pela manhã, o marido fala para a esposa: essa noite eu sonhei que a sua mãe estava muito doente, querida. E a mulher respondeu: seu safado, foi por isso que eu vi você rindo durante o sono, né? Dois amigos conversavam quando um falou: rapaz, agora eu quero te apresentar também a minha sogra. Você já conheceu a minha família? Falta só a minha sogra. E o amigo respondeu: não, deixa pra lá, não vale a pena não. Eu já tenho uma dessa, eu sei muito bem o que é isso. Dois amigos conversam quando um pergunta: e a sua sogra, rapaz, como é que você tá com ela? Melhorou as coisas? E o outro respondeu: rapaz, tão bem melhor agora, viu? Eu sempre que vou pros cantos, levo ela pra onde eu vou. E o primeiro pergunta muito admirado: e rapaz, e você não fica chateado com isso, não? Nem um pouco. O chato é que ela sempre consegue encontrar um caminho de volta pra casa. Eu deixo ela nos cantos, quando eu vou olhar, ela já voltou pra casa. Parece gato. Dois amigos conversavam num café quando um deles falou: rapaz, eu só conheci uma sogra verdadeiramente boa. A tua, é claro. Tentou acertar o amigo e o homem respondeu: não, a da minha mulher. Pense numa sogra pai d'égua. O cara ia jantar pela primeira vez na casa da namorada. Quando ia tacar a sopa, reparou no olhar severo da futura sogra, que lhe perguntou friamente: na sua casa vocês não costumam rezar antes de comer, não, menino? E o rapaz responde meio contrariado: não, minha senhora, a minha mãe é muito boa cozinheira. Dois amigos fartos das sogras conversam sobre as respectivas. Depois de muita conversa, um deles falou: tu sabe como é o nome da sogra de Adão? E o outro respondeu na expectativa de saber a resposta: não, qual era? E o primeiro respondeu: Adão não tinha sogra não, abestalhado. Ele vivia no paraíso. Faltavam poucos dias para o casamento, quando a sogra do cara, uma quarentona escultural toda boazuda, num momento a sós lhe diz no sofá da sala: olha, eu quero que você saiba que eu sempre te achei um homem muito atraente. E bem, eu estou até sem jeito de falar. E o homem falou ansioso: pode falar, fica à vontade, minha sogra. E a sogra continuou: bom, antes que você se case, eu gostaria de fazer amor com você. O homem fica boquiaberto e ela prossegue: eu vou para o quarto e se você quiser ir embora, já sabe onde é a porta. Mas se você me quiser, é só ir lá no quarto. Eu estarei à sua espera, gostoso. O homem espera a sogra ir para o quarto. Pensa por meio segundo e decide o caminho que vai tomar. Corre para a porta e ao sair de casa, encontra apoiado no seu carro o sogro sorridente. Parabéns, meu rapaz. Nós queríamos saber se você era um homem fiel, honesto e leal. E você passou nesse teste. Nesse momento, a sogra saiu da casa e também o cumprimentou. Moral da história: guardar os preservativos no carro e não no bolso tem as suas vantagens. O marido falou pra mulher: não chore não, querida. De qualquer modo, aproveita esse momento. Já faz muito tempo que a gente não comia luz de velas. E a mulher respondeu: seu cavalo bruto, nem no velório da minha mãe você me respeita. Um cara encontra um amigo que há muito tempo não via. Olha lá, rapaz, quem é ele? Como é que você tá? Como é que anda, hein? Ah, meu amigo, eu ando de viagem da minha noite de núpcias. Noite de núpcias? E você tá sozinho? É, rapaz, alguém tinha que ficar com a minha sogra, né?
Simpático, o genro diz para sua sogra. Toda vez que eu olho pro céu e eu vejo as estrelas, eu me lembro da senhora. Muito contente, a sogra pergunta. Ai, é? E qual é a estrela que te faz lembrar de mim? A ursa maior. O guarda prisional diz para um recente recluso na prisão. Olha, você tem na ala de visita a sua sogra para lhe ver, viu? E o sujeito preso diz. Olha, seu guarda, diga pra ela que nesse momento eu não tô não. Diga que eu saí. No período das visitas, um guarda prisional avisa para um novo recluso que a sua sogra estava à espera dele. E o preso pergunta. Mas qual delas? Irritado, o guarda lhe diz. Você tá tirando onda com a minha cara ou o quê, rapaz? Não, senhor, seu guarda, eu não tô tirando onda com a sua cara, não. É que eu tô cumprindo a pena pelo crime de bigamia. O médico fala para o homem. Olha, meu senhor, eu lamento lhe informar, mas a doença da sua esposa é hereditária e o tratamento vai lhe custar 100 mil reais. E o homem responde. Ah, é, doutor? Ah, pois nesse caso o senhor manda a conta pra minha sogra? Aquela desgraçada que traz as milacria pra dentro de casa. Certo dia eu entrei num táxi por volta das 11 horas da noite, eu estava meio alcoolizado. Apanhei esse táxi mais ou menos ali na estrada da Ridinha, na zona norte de Natal. E disse para o taxista, meu amigo, me leve até a UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque lá na frente tem um barzinho e eu quero tomar uma lá. Porque lá só rola papo cultural. Entrei dentro desse táxi. O taxista percebeu que eu estava embriagado e começou a dar volta comigo. Eu vi o Forte dos Reis Magos passar 3 vezes por mim. Olhei pra ele e disse, amigo, você tá dando volta comigo, é? Meu senhor, o senhor está em Natal, aproveita a paisagem. E taxista no Brasil parece que é padronizado. Outro dia eu cheguei no aeroporto do Galeão. Quando eu apanhei o taxista já foi me perguntando pra onde é que nós vamos. Eu disse, meu amigo, eu quero ir para Copacabana, mas eu vou logo lhe avisando que eu estou com a diarreia, que eu andei tomando uns uísque do Paraguai, eu estou me vazando pelo pito. Pra eu cagar aqui no seu carro, eu não conto conversa. Esse taxista parece que foi em linha reta. Eu nunca peguei uma viagem tão rápida na minha vida. Outro dia eu cheguei na cidade de São Paulo, apanhei um táxi e falei pro taxista, meu amigo, eu quero ir para o Tatuapé. E ele perguntou pra mim, você quer que eu pegue o minhocão? Aí eu respondi pra ele, se você conseguir dirigir só com a mão, fica à vontade. Um passageiro foi andando pela rodoviária quando encontra um taxista. Quanto é o preço do seu táxi pra você me levar daqui pro hotel, hein? É, 50 reais. E a bagagem? Ah, a bagagem é de graça. Ah, pô, então leve só a bagagem que eu vou a pé. Dois motoristas de táxi se encontram. Ei, que ideia idiota é essa de você pintar o seu carro de um lado de vermelho e do outro de verde, hein? Idiota nada, você precisa ver as testemunhas se contradizerem quando eu fujo de algum acidente. Um avião sofre uma pane e o piloto é obrigado a fazer uma aterrissagem de emergência, mas graças à sua habilidade consegue pousar em segurança no meio de uma avenida. Passado o pânico, os passageiros batem palmas e começam a sair do avião. Tudo parecia resolvido quando um taxista desgovernado bate no avião. No interrogatório com o motorista, o delegado questiona. O piloto evita uma catástrofe e o senhor consegue bater num avião parado. Como é que o senhor não viu um jato no meio da pista? Doutor, eu peguei um casalzinho lá no shopping. Eles entraram no táxi e começaram o maior amasso. E eu ali, 100% de atenção no trânsito. Sim, prossiga. Ele tirou a blusa dela e começou a massagear os seios da moça. E eu vendo tudo pelo espelhinho, mas com 90% de atenção no trânsito. Continue. Ele enfiou a mão nas pernas da moça e puxou a calcinha dela. E eu com 80% de atenção no trânsito. E? Ela abriu o zíper do rapaz e começou o serviço. Daí foi pra 50% minha atenção no trânsito. Ok, e então? Naquele pega, lá se vai, daqui a pouco ela apontou o negócio do menino virado pra mim. Nisso o rapaz gritou, olha o jato! Eu abaixei a cabeça na hora, não vi nem a cor do avião. Doutor, como era que eu ia saber que era a bexiga do jato? E não o jato da bexiga que vinha na minha cara.
Uma freira para um táxi e entra nele. O motorista não para de olhar, até que ela, incomodada, não resiste e pergunta por que ele tá olhando pra ela assim. Então ele explica: olha, eu tenho uma coisa pra lhe pedir, mas eu não quero que a senhora fique ofendida. Meu filho, dificilmente você pode me ofender. Eu sou uma freira há muito tempo e já vi e ouvi de tudo. Com certeza nada do que você me diga vai parecer ofensivo. Sabe o que é? Porque eu sempre tive na minha cabeça uma fantasia de ser beijado por uma freira. Então ela lhe responde: bem, vamos ver se eu posso lhe ajudar. Primeiro, você tem que ser solteiro. Segundo, você tem que ser católico. Só assim nós vamos ver o que eu posso fazer por você. O taxista fica entusiasmado. Sim, eu sou solteiro e até sou católico. Então a freira lhe diz: pois então pare o carro na próxima travessa. E a freira satisfaz a velha fantasia do taxista. Mas quando continuam para o destino, o taxista começa a chorar. Meu filho, por que é que você está chorando? Perdoe, minha irmã, mas eu menti. Eu sou casado e além disso ainda sou evangélico. Confortando ele, a freira diz: deixa pra lá, meu filho, eu também menti. Eu estou a caminho de uma festa fantasia e meu nome é Alberto. Um turista desembarca em uma cidade grande, pega um táxi e pede: por favor, me leva até o Hotel América. O taxista sacou que estava com uma pessoa que viajava pela primeira vez e resolveu tirar uma onda. Dá partida no carro e sai a mil, cortando tudo quanto é sinal, dando freadas bruscas e diversas barbeiragens. O turista estranha: mas meu Deus, por que você corre tanto, hein? É que nós, motoristas de táxis daqui, nós fazemos uma aposta diária pra ver quem é que consegue atropelar mais pessoas por dia. Eu já estou terminando meu dia hoje e até agora só atropelei 4 pessoas. Tem um cara que já atropelou 5 e pelo jeito vai ganhar a aposta. Eis que surge na frente do carro uma velhinha. O motorista vê a oportunidade de completar o sarro. Agora eu mato esse cara. Vou tirar um fino nessa velhinha aqui, ele vai morrer do coração, é agora. Dito e feito, acelera o carro e passa 1 milímetro da véia. Mas quando olha pelo retrovisor, vê a coroa estatalada lá no chão. É quando ele escuta o passageiro: nossa, se eu não abro a porta, você ficava só nos 4, hein? Um belo dia, um amigo vira para o outro e diz: rapaz, olha, tem um taxista, um tal de Joel, que tá saindo com a tua mulher. O corno vai direto ao ponto de táxi mais próximo da sua casa, disposto a quebrar a cara do taxista. Chegando lá, o corno pergunta ao primeiro taxista que vê: você é o Joel? Sou não. E ele repete a pergunta para todos os outros, até que no 10º ele encontra o tal Joel, um caba fortão de 2 metros de altura e 120 quilos. Não é nada não, deixa pra lá. Disse o corno manso e já saiu indignado consigo mesmo. Eu sou um corno mesmo, eu mereço, mas eu vou aprontar uma com ele. Decidido, o corno volta ao primeiro taxista e pergunta: vai até o centro? Sim, é claro. E por mais 10, dá pra tu fazer amor comigo? Sai fora, viado, grita o taxista. Ele repete a pergunta aos outros taxistas até chegar novamente no Joel. Tu vai até o centro, vai? Vou. Então vamos embora. E o corno, já dentro do táxi do Joel, dá tchauzinho pros outros taxistas, gritando que está indo na direção do centro. Um cabo entrou dentro de um táxi, um taxista viu uma mulher bonita passando. Uau, que mulher bonita. Nossa, isso aí é um avião, viu? E o passageiro do lado dele gritando: feia! O motorista disse: feia nada, ela é gostosona pra caramba. E o passageiro de novo: feia! Que feio o quê? Você tá louco, rapaz? Feia, feia, feia! O motorista, que não estava olhando pra frente, bate em um outro carro, que fica louco da vida e fala pro passageiro: pô, cara, tu viu que eu ia bater, por que tu não me avisou? Então o passageiro responde: eu tava ano há 1 hora. Feia, 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 e você não feiou. Você é urdo, é? Uma senhora pega um táxi em direção ao hotel em que ela está hospedada. O taxista, por incrível que pareça, nada disse durante todo o percurso. Até que a senhora resolveu fazer-lhe uma pergunta e tocou levemente em seu ombro. Ele gritou, perdeu o controle do carro e por pouco não provocou um acidente de terríveis proporções. Com o carro sobre a calçada, a senhora, assustadíssima, virou-se para o taxista e disse: francamente, como é que eu ia saber que você dirige tão displicentemente ao ponto de quase ter um treco por conta de um simples toque no ombro? Não me leva a mal não, senhora, mas é que hoje é meu primeiro dia como taxista. E o que é que o senhor fazia antes disso? Bom, eu por 25 anos fui motorista de carro funerário.
Um gaiato no meio da rua dá a mão pro taxista e pergunta: Ei, táxi, você tá livre? Sim, estou livre. Então viva a liberdade! Um homem entrou dentro de um táxi e foi logo desabafando. Não tá fácil pra ninguém, rapaz. Antes eu ia ao psicólogo de táxi, mas agora eu tenho que me contentar e me abrir com um taxista. Fica à vontade, meu amigo. Agora eu tenho um táxi, mas na realidade eu sou psicólogo. 3 rapazes bêbados entram no táxi. O taxista, ao perceber o nível de embriaguez dos rapazes, liga o motor, volta a desligar e diz: pronto, chegamos. Os 3 descem. O primeiro paga, o segundo agradece e o terceiro tenta dar um soco na cara do taxista. O taxista, julgando que tinha sido descoberto, pergunta: o que foi, meu amigo? E o bêbado diz: quase que você matava a gente com tanta velocidade, filho de uma mãe. Tarde da noite, uma mulher pega um táxi com a sua filha de 11 anos. No caminho, a garota observa mulheres na esquina rodando a bolsinha. Mamãe, o que é que aquelas mulheres estão fazendo ali? Ah, minha filha, elas estão esperando os maridos saindo do trabalho. O taxista começa a rir e fala: Fala a verdade pra garota. Aquelas mulheres são prostitutas que estão esperando clientes para que lhe paguem para fazer sexo. Todos ficam calados por alguns minutos, até que a garota volta a perguntar pra mãe: Aquelas mulheres também têm filhos, mamãe? É claro, minha filha. Responde a mulher calmamente: como é que você acha que nascem os taxistas? A professora faz um teste de conclusões. Primeiro conclui Pedrinho: Essa semana eu acordei, tomei um Breaking Fast, lavei o rosto, olhei da minha janela a Ferrari. Conclusão: meu pai foi trabalhar de Mercedes. Depois foi a vez de Dedeco: eu acordei de manhã, tomei café, fui até a janela e vi o Fusquinha. Conclusão: meu pai foi trabalhar de ônibus. Então foi a vez de Joãozinho e ele falou: eu acordei de manhã, tomei água, porque lá em casa nem café tem. Olhei pela janela e vi meu avô com um jornal debaixo do braço. Conclusão: ele foi cagar, porque ele não sabe ler. A professora pergunta para o Joãozinho: Joãozinho, me diga uma palavra que tem a letra C. E Joãozinho respondeu: vassoura, professora. E a professora questiona: Joãozinho, e onde é que está o C em vassoura? E Joãozinho, sorrindo, responde: no cabo. A professora pergunta para a turma: Zequinha. Presente, professora. Quando você crescer, que tipo de mulher você procurará? Ah, professora, eu quero uma que seja advogada. Assim, quando eu cometer algum delito, ela poderá me ajudar. Luizinho. Sim, professora. Quando você crescer, que tipo de mulher você procurará? Ah, eu quero me casar com uma que seja bombeira. Assim, quando acontecer algum acidente, ela poderá me ajudar. Joãozinho. Tô aqui, professora. Quando você crescer, que tipo de mulher você procurará? Ah, professor, eu quero uma mulher tipo Lua. Mulher Lua? Ah, já entendi. Bonita e brilhante. Não, professor, eu quero uma que ela vem à noite e vá embora de dia. A professora faz perguntas de língua portuguesa. Ferrugem, com que letra se escreve a palavra coelho? Com C, professora. Acertou, garoto. E continua. Galinda, a palavra índio se escreve com H ou com I? Ah, com I, professora. Isso mesmo, garoto, acertou. Pezão, qual é a primeira letra da palavra Brasil? É B, tia. Isso mesmo, garoto. Então chegou a vez de Joãozinho, que estava mexendo no celular. Joãozinho, vamos ver se você estava prestando atenção na aula. A palavra queijo começa com que letra? O moleque olha distraído sem ter ouvido a professora e diz: o quê? Isso mesmo, meu gorduchinho lindo.
Joãozinho, depois de ter passado a noite vigiando a sua irmã que namorava no sofá da sala, conta pra mãe tudo o que viu. Mãe, a Suzana e o namorado apagaram a maior parte das luzes e sentaram-se. Ele ficou perto dela e começou a abraçá-la. A Suzana deve ter começado a ficar doente, visto que a sua face começou a ficar vermelha. O namorado dela, mãe, percebeu e colocou a mão dentro da camisa dela para sentir o coração, demorando, porém, muito tempo a encontrá-lo. Penso que ele também começou a ficar doente, porque ambos começaram a arfar e ficar sem respiração, mãe. A outra mão dele também devia estar fria, porque ele meteu embaixo da saia de Suzana e começou logo a escorregar para o fundo do sofá, e dizendo que estava se sentindo muito quente. Depois de algum tempo eu consegui ver o que estava realmente a provocar aquela doença, mãe. Um enguia enorme tinha saltado das calças dele, devia ter uns 17 centímetros de comprimento. Assim que avistou, Suzana agarrou ela para impedir que ela fugisse. Disse então que era maior que ela já tinha visto até aquele dia. De repente, não sei por que, Suzana ficou brava e tentou matá-la, comendo-lhe a cabeça. Mas parece que não conseguiu não e deixou ela escapar. Nisso, o namorado dela tirou um saco de plástico do bolso e enfiou a enguia dentro, para que ela não tornasse a escapar. Ao ver isso, Suzana tentou ajudá-lo, deitando-se de costas e prendendo a enguia entre as suas pernas, enquanto o namorado deitava por cima dela. Nisso, a enguia começou a se debater, mas eles corajosamente tentaram esmagá-la entre eles. Suzana gemia, gritava e o namorado quase que virava o sofá de tanto esforço. Passado algum tempo, ambos continuavam a gemer e a mexer até que soltaram um grande suspiro de alívio. O namorado dela, mãe, levantando-se por certo, já tinha matado a enguia. Eu sei que ela estava morta porque eu vi ela de pendurada. A Suzana e o namorado estavam cansados da batalha e se sentaram no sofá. Começaram a confortar-se um ao outro depois daquela tremenda batalha. Para animá-la, ele começou a beijar ela. E pois não é que a enguia se levantou de novo e eu pensando que ela estava morta, mãe? Não voltou a saltar e a luta começou novamente. Mãe, eu penso que as enguias são como os gatos. Eles devem ter umas 7 vidas ou mais. Dessa vez, Suzana saltou-se pra cima dele e tentou matar a enguia sentando nela, mãe. Depois de uma luta de uns 35 minutos, acabaram finalmente de matar a enguia. Eu sei que dessa vez ela morreu, porque eu vi o namorado de Suzana esfolá-la e jogar a pele dela pela janela. Joãozinho chega pra sua mãe e pergunta: Mãe, eu posso te fazer uma pergunta? Claro que pode, filho. Mãe, por que as mulheres se casam de branco, hein? Entusiasmada, a mãe respondeu: Ai, filho, é porque é o dia mais feliz e emocionante da vida dela. Joãozinho, muito interessado no assunto, faz outra pergunta: Mãe, por que os homens se casam de preto, hein? Ah, isso aí eu não sei, filho. É melhor você perguntar pro seu pai. Joãozinho escuta sua mãe e seu pai fazendo amor durante a noite. Ouve tudo e não diz nada. No outro dia ele vai à escola e durante a aula pergunta à professora: Professora, coração tem perna? Não, Joãozinho, mas que pergunta é essa, hein? É porque essa noite eu vi meu pai falando: abre as pernas, coração. No meio da aula de matemática, a professora vê que Joãozinho está desatento e resolve fazer uma pergunta: Joãozinho, quantos ovos tem uma dúzia? Não sei não, professora. Muito bonito, né? Você tem que prestar mais atenção na aula, menino. Pode deixar, professora, eu vou prestar atenção. Será que eu posso fazer uma pergunta também para a senhora? Pode. O que é que você quer saber? A senhora sabe dizer quantas tetas tem uma porca? Não, não sei não. Respondeu a professora pensativa. Viu, professora? A senhora me pegou pelos ovos e eu te peguei pelas tetas. No colégio, na aula de português, a professora diz: hoje a aula será sobre versos e rimas. Mariazinha, cite um verso. Eu tenho uma coisa que é só minha: o coração da minha mãezinha. Parabéns, que lindo. Agora você, Joãozinho. Eu fui na praia da Barra Funda. A maré estava baixa e molhou a minha canela. Mas isso não teve rima não, menino. Não rimou porque a maré estava baixa. Se tivesse funda, vinha na minha bunda. Dois garotinhos conversavam no recreio. Joãozinho, onde é que tá sua mãe, hein? Ela caiu dentro de um poço na semana passada. Meu Deus do céu, que desgraça! E como é que ela está agora?
professora? Eu acho que ela tá melhor. Já tem uns 2 dias que ela não grita mais. Na aula de português, a professora pede que os alunos façam um poema romântico, como lição de casa. No dia seguinte, ela pergunta: turma, alguém gostaria de ler o seu poema? Eu, professora, eu. Você, Joãozinho, tem certeza? Tenho, professora. A professora fica desconfiada, mas pede que ele leia. Eu cavo, tu cavas, ele cava, nós cavamos, vós cavais, eles... Para tudo, Joãozinho. Isso não é um poema romântico não, menino. É, pode não ser romântico, mas que é profundo é. Joãozinho estava na floresta, quando encontra uma formiga. Pegou ela na palma da mão e disse: formiguinha, você quer ser minha amiguinha? Por favor. A formiguinha então disse: tá bom, mas tome cuidado. Nesse momento ele começa a bater palmas e a gritar: ei, ei, formiguinha, formiguinha. Joãozinho chega no colégio. Aí a Mariazinha joga uma bola de papel na cabeça dele e diz: headshot, tiro na cabeça. Joãozinho pega um livro e taca na cara de Mariazinha e diz: Facebook. Joãozinho chegou na escola e a professora falou: Joãozinho, me diga uma coisa que a gente chupa. E ele respondeu: cueca, professora. A professora pergunta de novo: por que cueca, Joãozinho? Porque eu ouvi a minha mãe falando pro meu pai tirar a cueca que ela queria chupar. Um caipira recém-chegado a São Paulo encontra-se entre as 2 da tarde na Avenida Paulista para atravessar um sinal. Ao ver aquele mundaréu de carro e de gente, o caipira fica desesperado e não atravessa de jeito nenhum. Um guarda, notando o aperto do cara, pergunta: tá querendo atravessar, amigo? Tô sim, senhor. Olha, são 10 pratas. Não, quero não, é caro demais, diz o caipira e continua por ali. Naquele vai não vai, lá para as 5 horas da tarde aparece uma daquelas meninas de pouca roupa e muito charme, que trabalham por ali pela Avenida Paulista. O caipira, ao ver aquele mulherão rebolando pra lá e pra cá, fica deslumbrado e não tira os olhos da moça. Notando o interesse dele, ela pergunta: e aí, queridão, vai? Quanto é? Olha, são 150. Nisso o caipira responde: não, vou não, moça, eu prefiro ir com guarda, ele só cobra R$10. De repente, toca o telefone na sapataria do português e ele fala: alô? Casa do Calçados do Joaquim? Como é? Casa dos Calçados? Espantou-se o rapaz do outro lado da linha. Ora, pois, isso mesmo. Olha, o senhor vai me desculpar, eu me enganei de número. E o português respondeu: ora, pois, não tem problema, pode trazer aqui que eu troco. Um garoto chegou em casa e disse pro pai: pai, a professora mandou fazer uma frase sobre economia e eu não sei nada sobre isso. Então o pai começou a lhe explicar: não se preocupe, meu filho, eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Olha, eu que trago o dinheiro pra dentro de casa, eu sou o capitalismo. Sua mãe, que administra tudo, é o governo. Nossa empregada, que faz o trabalho pesado, ela é a classe trabalhadora. Seu irmãozinho, o bebê, é o futuro da nação. E você é o povo. Então o garoto inteligentemente foi dormir pensando em tudo aquilo. Quando era mais ou menos umas 3 da madrugada, o irmãozinho começou a chorar. O garoto então acordou e viu que o irmão estava todo sujo de cocô. O menino foi ao quarto dos pais e lá estava a mãe dormindo. Apesar de chamá-la com insistência, a mãe não acordava, pois dormia profundamente. Então ele foi procurar o pai pela casa e viu que ele estava no quarto da empregada, afogando o ganso. No outro dia ele tirou nota máxima em seu trabalho com a seguinte frase: o futuro da nação está na merda, porque enquanto o capitalismo lasca a classe operária, o governo dorme, ignorando os apelos insistentes do povo. Na cama, o marido vira-se para a jovem esposa e pergunta: querida, diga que eu sou o primeiro homem da sua vida, diga. Ela olha para ele e responde: é, pode até ser, sua cara não me é estranha.
O marido estava em seu leito de morte e chamou a esposa. Com a voz rouca e já bem fraca, diz a mulher: Meu bem, chegue mais perto. Eu quero lhe fazer uma confissão. Não, amor, não. Sossegue e fique quietinho aí, porque você não pode fazer esforço. Mas, meu amor, eu preciso morrer em paz. Eu quero confessar uma coisa que está me atormentando. Está bem, amor, pode falar. É o seguinte, eu fiz amor com sua irmã, com sua mãe e com sua melhor amiga. Eu sei. Foi por isso que eu te envenenei, seu filho da... Um bêbado está andando na rua quando passa em frente a um templo evangélico. De repente ele escuta pessoas gritando, chorando e berrando. Ele resolve perguntar pro cara que estava na porta: Ô meu senhor, você poderia me informar o que é que está acontecendo aí dentro? E o irmãozinho da porta respondeu: Eita, glória a Deus, é Jesus que tá operando, irmão. Nisso o bêbado perguntou: Vixe, e ele não usa nem anestesia não, é? O Papa veio ao Brasil e um motorista numa Mercedes foi apanhá-lo lá em São Paulo. O motorista andava devagar e o Papa pediu para que ele corresse mais. Porém, ele disse que não podia, porque havia guardas na estrada. O Papa mandou o cara passar pro banco de trás, pegou a direção e pisou no acelerador. Quando o velocímetro marcava 180, aconteceu. Um policial parou o Mercedão e pediu os documentos do contraventor. Examinou pra cá, examinou pra lá e, sem dizer uma palavra, ele ligou para o superior. Chefe, o homem aqui é dos graúdos, viu? É um governador? Pode multar. Ele é mais que governador, mi. É o presidente? Pode multar. O homem ele é muito mais que presidente. Eu tô achando que ele é São Benedito. São Benedito? Como assim? Homem, pra o senhor ter uma ideia, o motorista dele é o Papa. O cara não conseguia sair com nenhuma garota e perguntou para um amigo conquistador como fazer para ser um conquistador também. E o amigo respondeu: Homem, é simples demais. Diga pra garota que você é um advogado. Decidido a testar a dica, o sujeito abordou uma bela garota e convidou ela para sair. Após ela dizer que não, ele disse que talvez fosse melhor assim, pois no dia seguinte, logo cedo, ele teria que estar no tribunal para defender uma causa de um cliente. E ela disse: Então você é advogado, é? Ele confirmou e ela imediatamente topou sair com ele. E foram para o seu apartamento. Quando já estavam na cama, o cara começou a rir. Ela, irritada, perguntou qual era a graça e ele respondeu: É que eu sou advogado há menos de meia hora e já estou lascando alguém. O compadre há muito tempo estava de olho na comadre e, aproveitando a ausência do seu amigo, resolveu ir fazer uma visitinha para ver se ela não estava precisando de alguma coisa. Chegando lá, os dois meio sem jeito, não acostumados a ficar sós, quase não falaram. E fica um grande silêncio. Depois de uns 5 minutos, o compadre se enche de coragem e resolve quebrar o gelo. Comadre, o que é que tu acha, hein? A gente faz amor ou a gente toma um café? E ela respondeu: Bom, compadre, hoje o senhor me pegou sem pó. 3 horas da tarde, toca o telefone da Casa Branca. Por gentileza, eu gostaria de falar com George Bush. Quem gostaria? Aqui é o Osama. Osama Bin Laden. Gritou ela eufórica. Sim, minha filha, mas chame logo ele que eu não tenho o dia todo, não. É, só um minuto, senhor. Diz a garota correndo pela sala oval e gritando o nome do presidente, que voa para o telefone. Hello, hello. Calma, Bush. Aqui é o seu amigo Laden. O que é que você quer? Fala logo. Eu liguei pra lhe dar 2 notícias. Uma boa e a outra ruim. Fala logo qual é a boa, seu miserável. A boa é que eu vou me entregar. Estou indo para os Estados Unidos amanhã. Sério, é? Que coisa boa. E a ruim, seu miserável? A ruim é que eu tô indo de avião. Terminada a grande luta do século, no qual Popó sagrou-se campeão mundial, o novato repórter da rádio Jovem Pan aborda o pugilista. E aí, senhor Popó, como é que o senhor está se sentindo? Diz algumas palavras aí para o público brasileiro. O microfone é todo seu. Popó, muito sem graça, começou. Muito obrigado de coração. Eu já ganhei muitos prêmios, troféus, medalhas, dinheiro, mas microfone, esse é o meu primeiro. Muito obrigado.
O professor explica à classe por que é corintiano roxo. Pede às crianças que levantem as mãos, todos que também torcem para o Timão. Todos constrangidos pelo professor levantam as mãos, menos Joãozinho no fundo da sala. E o professor, surpreso, pergunta pra ele: Joãozinho, por que é que você não levantou a mão? É porque eu não sou corintiano? Você não é corintiano, não? E pra que time você torce? Eu sou flamenguista, com muito orgulho. O professor, não acreditando no que ouvia, pergunta: e que mal lhe aconteceu pra você torcer para o Flamengo? Meu pai é flamenguista, minha mãe é flamenguista, meu irmão é flamenguista e eu também sou flamenguista. Mas isso não é o suficiente pra você torcer pelo Flamengo. Não tem que ser assim, não. Quer dizer que se seu pai fosse um idiota, sua mãe uma besta e seu irmão um imbecil, o que você seria então? Ah, professor, aí é fácil. Com certeza eu seria corintiano. O mineirinho ia andando pela praia e de repente encontra uma lâmpada. Começou a esfregá-la como tinha visto nos filmes de Aladim e eis que surgiu um gênio. Você tem direito a 3 pedidos, meu amo. O mineirinho pensou e por fim se decidiu. Uai, eu vou querer um queijo enorme. Abracadabra, disse o gênio e apareceu um queijo enorme. Qual é o seu segundo pedido, meu amo? O mineirinho pensou e disse: Uai, agora eu vou querer uma mulher. Abracadabra! Nisso apareceu uma morenona lindíssima. Qual é o seu último pedido, meu amo? Eu quero mais um queijo bem grandão. Abracadabra! Disse o gênio e surgiu outro queijo maior ainda. Bem, meu amo, antes de eu ir, me satisfaça uma curiosidade. Por que você pediu 2 queijos? O mineirinho pensou, olhou pro gênio e respondeu: Uai, é que eu fiquei com vergonha de repetir o mesmo pedido 3 vezes, né? Um pastor todo dia saía de casa e só voltava tarde da noite. Um dia sua mãe lhe falou: meu filho, tome cuidado, é muito perigoso você vir sozinho tão tarde da noite. E ele respondeu: não, mãe, fique tranquila, tem problema não. Até que um certo dia, quando ele vinha voltando da igreja para casa, deparou-se com uma onça. Logo ele começou a correr e a onça atrás dele. Ele corria e a onça atrás dele. Quando ele viu que não tinha mais como correr, se ajoelhou no chão e começou a orar. A onça aproximou-se dele, se ajoelhou também e começou a orar também. Ele parou, olhou para a onça e perguntou: vixe, você é crente, é? E ela respondeu: não, eu só estou agradecendo por mais uma refeição. O menino chega da escola chorando e fala pra mãe: mamãe, o menino me chamou de cabeçudo. Você não é cabeçudo não, meu filho, não se preocupe. No dia seguinte, o menino chega em casa chorando novamente e diz: mãe, me xingaram de cabeçudo de novo. Meu filho, eu já te falei, sua cabeça é normal. Um tempo depois, a mãe fala para o filho: filho, eu quero que você vá lá na feira e compre uma melancia, um melão, tomate, laranja e banana. Tá bom, mãe, eu vou. Mas como é que eu trago tudo isso? E a mãe respondeu: ah, meu filho, leva o seu bonezinho. Depois de 9 longos meses de uma gravidez complicada, Maria começa a sentir as primeiras contrações. Aflitíssimo, Joaquim passa a mão no telefone e liga para o médico. Ora, pois, doutor, a bolsa da Maria estourou. O que é que eu faço agora? E o médico respondeu: calma, meu amigo. É o primeiro filho dela? Ora, pois, é claro que não, doutor. Sou eu, Joaquim, o marido da Maria. O Manuel foi na segunda-feira a uma loja de sapatos. Escolheu e acabou decidindo por um par de sapatos de cromo alemão. O vendedor entregou o sapato, mas foi logo advertindo: olha, meu senhor, esse sapato costuma apertar os pés nos primeiros 5 dias, viu? E Joaquim respondeu: ora, pois, não tem problemas. Eu só vou usá-los no próximo domingo. Você sabe qual é a diferença entre um gaúcho e uma roseira? Molhe os pés dos dois. Quem der o botão primeiro é o gaúcho. Um sujeito chega pra filha e pergunta o que ela quer de presente de aniversário. Eu quero uma boneca de pano, exclama a menina. Uma boneca de pano, filha? Pergunta o pai surpreso. Eu pensei que você só gostasse de bonecas da Barbie. Sim, pai, mas eu já tenho 5 Barbies e elas precisam de uma empregada, né?
Um menino foi para o circo, chegando lá o apresentador do circo disse: eu dou 30 mil reais para quem fizer esse elefante saltitar, sentar e falar. Quem se oferece? Então o menino levantou a mão e disse: Eu faço, agora tem que ser tudo com a luz apagada. E as luzes se apagam. Então o menino dá um chute nas bolas do elefante e o elefante começa a saltitar de dor. As pessoas aplaudem e o apresentador do circo diz: segunda tarefa, fazê-lo sentar. Apaga a luz, disse o menino. E as luzes se apagam. O menino então pega um taco de golfe e dá uma paulada nas bolas do elefante e as luzes se acendem. E o elefante senta de dor. Incrível! Disse o apresentador. A terceira e última tarefa, a mais difícil de todas, fazer nosso elefante falar. Apaga a luz, disse o menino. Apaga a luz, coisa nenhuma, disse o elefante. Véspera de Natal e o irmãozinho conversa com sua irmãzinha. Eu pedi uma bicicleta, e você? O que foi que você pediu pro Papai Noel? Eu pedi um OB. OB? E o que é isso? Não sei não, só sei que com ele eu vou andar de esqui, passear na lancha, nadar e jogar tênis. O pai dá uma bronca no garoto. Luiz Gustavo, você já está com 12 anos e você só sabe contar até 10. Desse jeito você pensa que vai ser o que na vida, menino? Ah, pai, eu penso em ser juiz de boxe. Numa rádio do interior, o locutor anuncia um concurso. Olha aí, pessoal, quem ligar agora e fizer uma frase com uma palavra que não existe no dicionário, ganha 2 entradas para o cinema. Então o telefone toca. Alô, quem é? Oi, é o Van Clenildo, do Jardim Tilápia. Olá, Van Clenildo. Já conhece a brincadeira? Qual é a sua palavra? Sim, a minha palavra é Vice. Vice? Como ela se escreve? É assim, ó. V-A-I-C-E. Bom, realmente essa palavra não existe. Pode falar então a frase? Ok, lá vai. Vai se lascar. E o ouvinte desliga o telefone. Constrangido, o locutor tenta avisar aos outros ouvintes. Que isso, pessoal? Vamos colaborar. Tem crianças ouvindo o programa. Vamos para a próxima ligação. Oi, eu sou o Joselito. Aqui é do bairro Perobal dos Macacos. E então, Joselito, qual é a sua palavra? É Eude. Eude? Como se escreve? É assim. E-U-D-I. Certo, essa palavra não está mesmo no dicionário. Pode fazer uma frase, Joselito? Certo, lá vai. Sou eu de novo. E vai se lascar. O menino vai com a sua irmã visitar a avó. Vovó, como é que as crianças nascem? Bem, a cegonha traz as criancinhas no bico, meus netinhos. Nisso o menino cochicha pra sua irmã. E aí, o que é que você acha? A gente deve contar a verdade pra ela ou não? Os alunos de um colégio visitam a mansão de um importante aristocrata, que resolve abrir as portas para a visitação. As crianças chegam e o homem começa a falar sobre as maravilhas da casa, os móveis, as estátuas, os quadros. De repente o ricaço nota que um dos meninos é a cara dele quando criança, e fica com a pulga atrás da orelha e pergunta: vem cá, meu filho, por acaso sua mãe alguma vez já trabalhou como criada aqui nessa mansão? Não, senhor. Agora meu avô sim. Ele trabalhou durante muitos anos aqui como jardineiro. O marido liga pra casa no meio da tarde. Oi, minha rainha, como é que está o seu dia? Ai, tudo ótimo. Que bom. E as crianças estão bem? Estão brincando sem parar, não se preocupe. Ótimo, perfeito. Eles já almoçaram, se alimentaram bem? Sim, comeram muito bem. Já fizeram o tema de casa e agora estão brincando. Que bom. E me conta, minha linda, o que vai ter para o jantar hoje? O seu prato preferido, e já coloquei a cerveja na geladeira. Uau, bife, a milanesa e cerveja. Por isso que eu te adoro tanto. Bom, está tudo tranquilo em casa então. Fica tranquilo, está tudo bem. Ah, mais uma coisinha. Você me promete que hoje à noite colocará aquele baby doll preto pra mim? Faço tudo pra te agradar. E não vou esquecer o perfume que você mais gosta. Mesmo? Obrigado, meu amor. É por isso que eu te amo tanto. Sei, sei. Daqui a pouco eu te vejo, tá, meu amor? Vou ficar esperando ansiosa. Certo, agora me chama a patroa aí, tá? O menino ganha R$1 da mãe e vai pra lanchonete. Chegando lá, pergunta ao dono: moço, tem pão? Não. Moço, tem salgado? Não. Moço, tem bolacha? Não. Moço, tem salgadinho, barra, bala de chocolate ou algo do tipo? Não. E o que é que vocês têm aí? Nada. E por que vocês ainda estão abertos? Porque não tem porta.
O filho conta pra mãe. Mãe, eu descobri o lado bom da escola. E qual é, meu filho? É o lado de fora. A mãe, que não havia encontrado os 10 reais que havia deixado na mesinha, diz ao filho: meu filho, só eu e você estamos aqui e meu dinheiro sumiu. E a mãe começou a bater o pé. E daí, mãe? Você pegou, devolva. Não dá, mãe. Eu peguei e dei pra um menino muito pobre que tava com fome e queria ir na padaria comprar um bolo. E quem é esse menino? Eu. O garotinho pergunta pra sua namoradinha: você quer casar comigo? E ela, sem saber como dar o não, resolveu responder de uma forma carinhosa: Não posso. Na minha família a gente só casa entre nós. Meu avô se casou com minha avó, meu tio se casou com minha tia e meu pai se casou com a minha mãe. O filho chega da escola e repara que sua mãe está um pouco mais barriguda. E a mãe explica: é que seu pai me deu um bebê. O menino sai correndo e contra o pai e pergunta: papai, você deu um bebê pra mamãe? Sim, meu filho. Após o senhor sabia que ela comeu? Chega a estar de bucho cheio? Um velho estava andando na rua quando viu dois garotos brigando. Imediatamente foi separá-los e disse ao garoto mais velho: que horror! Você não tem vergonha de bater em alguém menor do que você, não? E o garoto respondeu: e o senhor quer que eu espere ele crescer? Uma honesta menina de 7 anos admitiu calmamente para seus pais que o menino havia dado um beijo depois da aula. E como aconteceu isso, filha? Perguntou a mãe assustada. Não foi fácil, mamãe, mas 3 meninas me ajudaram a segurá-lo. Certo dia, a professora perguntou para um menino na sala: o que foi que você comeu hoje? Bolo. E a gargalhada foi geral. Todos os dias a professora fazia a mesma pergunta e a resposta era sempre a mesma. E os risos eram enormes entre os amiguinhos. Um dia o menino não aguentou mais e contou para sua mãe. E ela lhe disse: ah, meu filho, pois hoje você vai dizer que você comeu sopa. Na hora da aula, a professora perguntou: menino, o que foi que você comeu no almoço hoje? Eu comi sopa. Todos ficaram espantados e a professora torna a perguntar: quanto? Hoje eu comi 2 fatias de sopa. O menino liga para o avô e agradece pelo presente de aniversário. Vô, a bateria que o senhor me deu é ótima. O vizinho me paga 10 reais todo dia só pra eu não tocar nela. Um menino estacionou sua bicicleta perto da igreja, pois dentro da igreja estava sendo velada a sua avó que faleceu. Minutos depois ele voltou e notou que a sua bicicleta havia sido roubada. Começou a chorar. O padre, pensando que o garoto estava chorando por causa da morte da sua avó, foi consolá-lo. Não chore, meu filho, ela já estava velhinha. E o menino então disse: estava, mas a rodinha de trás ainda era boa. Um menino pediu para sua mãe: mãe, me leve hoje no zoológico. E a mãe do menino respondeu: não, meu filho, quem quiser lhe ver que vem aqui em casa. A mãe do menino guloso comprou um bolo. O menino come quase todo o bolo e ainda pediu mais um pedaço. E a mãe lhe alertou: meu filho, se você comer mais um pedaço, você vai explodir. E o menino rapidamente responde: ah, pois então me dê um pedaço e saia correndo, mãe. Um rapaz da cidade dirigiu seu carro numa zona de fazendas, quando caiu numa vala. Por sorte, um fazendeiro viu o acidente e foi ajudar com seu animal, um cavalo chamado Buddy. Ele amarrou o cavalo no carro e gritou: puxa, Nile, puxa! Buddy nem se moveu. Uma vez mais o fazendeiro gritou: puxa, Buster, puxa! E o Buddy nem respondia. Uma vez mais o fazendeiro ordenou: puxa, Coco, puxa! E nada. Então o fazendeiro calmamente disse: puxa, Buddy, puxa! E o cavalo arrastou o carro da vala com facilidade. O motorista ficou muito agradecido, mas curioso. Então ele perguntou ao fazendeiro por que ele chamou o nome do cavalo dele errado por 3 vezes. E o fazendeiro respondeu: ah, é porque o Buddy ele é cego. Se ele soubesse que ele tava puxando o carro sozinho, ele nem ia tentar. A professora explica para a classe: a baleia é um mamífero que vive na água e se alimenta de sardinhas. Então Joãozinho perguntou: professor, e como é que ela faz para abrir as latas, hein?
E no Congresso Nacional daquele país, Sua Excelência quer fazer o favor de tirar a mão do meu bolso? Perdão, Excelência, eu pensei que a Sua Excelentíssima Excelência estivesse distraído. Um brasileiro e um americano conversam. No meu país existe uma máquina tão perfeita que, introduzindo farinha de trigo e água de um lado, saem pães quentinhos do outro, em poucos segundos. Dizia o americano. Então foi a vez do brasileiro. Querendo contar vantagem, ele disse: rapaz, isso não é nada não. No meu país foi inventada uma máquina de fabricar bebidas que é incrível. Você coloca cana de açúcar de um lado e do outro lado já sai um bêbado segurado por 2 policiais. O gerente de uma empresa multinacional chama um dos seus subordinados até a sua sala e dispara. Almeida, eu preciso da sua ajuda, rapaz. Eu tenho que demitir 3 funcionários. Quem você acha que devem ser os outros 2? A Chapeuzinho Vermelho foi visitar a avó, depois de muito tempo sem ver a velhinha. Vovó, como a senhora tem olhos grandes? É pra lhe ver melhor, minha querida. Nossa, vovó, que orelhas tão grandes são essas? São pra lhe ouvir melhor, netinha. E que dentes enormes a senhora tem, vovó? Epa, peraí. Você veio aqui pra me visitar ou só veio botar defeito mesmo? Joãozinho chega em prantos da escola. Mamãe. O que foi, meu filho? É os outros meninos, mãe. Eles ficam me chamando de cabeção. Não ligue não, meu filho. Mas isso é todo dia, mamãe. Eu não aguento mais, não. Então por que você não bate neles, meu filho? Eu até tentei, mãe, outro dia. Mas eles correram e entraram numas ruas bem estreitinhas. O psiquiatra pergunta a um paciente que se achava que era Deus. Então, você pode me contar desde o início quando é que isso começou? Pois bem, doutor. No princípio, eu criei os céus e a terra. A formiguinha está voltando do trabalho cansada, quando ao passar diante da mansão da cigarra, vê ela saindo cheia de malas. Você vai viajar? Pergunta a formiga. Sim, agora que eu me tornei uma cantora famosa, eu fui convidada para fazer uma turnê pela Europa. Paris, Munique, Amsterdã, Londres, Roma. Quer alguma coisa de lá? Sim, se não for muito incômodo. E o que é que você vai querer? Se por acaso você encontrar lá em Paris um tal de La Fontaine que escreveu essa historinha da formiga e da cigarra, manda ele pra uma merda. A professora pergunta a Joãozinho. Joãozinho, se eu tenho 2 mangas em uma mão e 2 na outra, o que é que eu tenho? Professora, a senhora tem um armão muito grande. Jacó levou seu filho Jacozinho para um parque que havia chegado na cidade. Chegando lá, uma das atrações era um pequeno avião que fazia passeio com as crianças. Então Jacó se aproximou com Jacozinho e o piloto do avião dirigiu-se a ele e disse: então, quer dar um passeio com um garoto, hein? São R$50. Jacó, mão de vaca, como sempre, disse: não, é muito caro. Jacozinho ficou furioso e começou a chorar. Papai, leva Jacozinho, papai, leva Jacozinho. O piloto, comovido com o choro do garoto, disse: bem, vamos fazer o seguinte. Como o senhor está achando caro e o seu filho quer muito ir, vamos fazer um trato. Eu levo vocês de graça, mas não pode ter medo. Se gritar ou der um suspiro de medo, você paga o passeio, ok? Vamos, Jacozinho, suba que o rapaz sabe fazer negócio. Então o piloto decolou e ficou olhando pelo espelho a feição de Jacó. E ele estava impassível. O piloto começou a fazer várias manobras e Jacó impassível. Deu mergulhos, loops, giro de cabeça para baixo, desligou o motor, raspou em uma árvore e Jacó nada. Ele desistiu e então pousou. Já no chão, virou-se para Jacó e perguntou: tudo bem, o senhor não vai me pagar, mas confesse, não deu vontade de gritar em hora nenhuma? Então Jacó respondeu: bem, para dizer a verdade, quando o Jacozinho caiu, eu quase gritei.
Um homem chega ao trabalho todo arranhado, mordido, com o terno rasgado, a gravata torta, cheio de hematomas no rosto. Ao ver aquela figura grotesca, um colega pergunta: O que aconteceu, rapaz? Sofreu algum acidente? Então ele respondeu: Não, rapaz, eu acabei de enterrar minha sogra. Vixe, rapaz, que triste. Mas e esses ferimentos aí? É que ela não queria entrar no caixão, né? Manuel chegou num teatro e pediu: Por favor, quero 2 ingressos. E o bilheteiro pergunta: Pra Romeu e Julieta? Não, pra mim e pra Maria. A tartaruguinha faz um grande esforço e começa a subir numa árvore. Depois de horas de muito esforço, ela consegue alcançar um galho bem baixo, mas escorrega e despenca no chão. Mas ela não desiste. Depois de se recuperar, se arrasta até a árvore e faz mais uma tentativa. Depois de subir uns 3 centímetros, pá! Cai no chão de novo, onde fica agitando as patinhas desesperada. Enquanto isso, no topo da árvore, um casal de pombos conversa. E a fêmea, então, com os olhos cheios de lágrimas, diz: Querido, será que não está na hora de a gente contarmos que ela é adotada? A mulher vai buscar o resultado de uns exames do marido no hospital. E a doutora alerta: Olha, o seu marido está com cirrose, gastrite, tuberculose e pneumonia. A senhora não acha que ele anda bebendo demais, não? Ai, doutora, nem me fale. Aquele homem só pensa em beber, beber e beber. Mas isso tem solução, querida. Meu ex-marido era igualzinho. Não me diga, sério, doutora? Digo sim. Ele tinha um teor de álcool altíssimo no sangue. Mas eu descobri que o maior problema dele era a falta de fósforo. Que interessante. Então a senhora usou algumas vitaminas para curá-lo? Não, eu só risquei um fósforo perto dele. A garota manda uma mensagem para o ex-namorado: E aí, tudo bem com você? E o ex responde: Não, eu estou com frio, com fome e sem dinheiro. Só falta você aqui. Pra quê? Pra te fazer companhia? Não, pra completar a tragédia. Uma linda mulher estava em viagem pelo Nordeste, quando conheceu um homem forte, bonito, moreno, de 2 metros de altura. Foi amor à primeira vista. Só tinham 2 problemas. Ela era casada e ele se recusava a dizer o seu nome. Mas isso não atrapalhou o romance. Depois de uns 15 dias da cama pra praia e da praia pra cama, ele deu o braço a torcer. Tudo bem, eu vou lhe falar o meu nome. Eu me chamo Neve. A mulher não conteve o riso. Gargalhou, deitou, rolou, chorou e Neve se ofendeu. Você é igual às outras. Está zombando de mim. E ela disse ainda rindo: Não, Neve, não é isso não. Eu estou pensando a cara do meu marido quando eu disser que peguei 30 centímetros de neve todos os dias no Nordeste. Um sujeito tinha acabado de ser contratado como novo CEO de uma grande empresa de alta tecnologia. O CEO, que estava deixando o cargo, se reuniu com ele em particular e lhe presenteou com 3 envelopes numerados. Abra esses envelopes quando você se deparar com um problema que você acha que não pode resolver, dizia o antecessor. As coisas correram no início muito bem, mas 6 meses depois as vendas têm uma queda e ele estava começando a ser cobrado pelos acionistas. No auge da sagacidade, ele se lembrou dos envelopes. Ele abriu a gaveta e tirou o primeiro envelope. E a mensagem dizia: culpe o seu antecessor. O novo CEO convocou uma conferência de imprensa e com muito tato colocou a culpa no CEO anterior. Satisfeito com os comentários, a imprensa respondeu positivamente e as vendas começaram a aumentar. E o problema ficou para trás. Cerca de 1 ano depois, a empresa estava novamente enfrentando uma ligeira queda nas vendas, combinado com problemas sérios de produtos. Tendo aprendido com a sua experiência anterior, o CEO rapidamente abriu o segundo envelope e a mensagem dizia: culpe o mercado. Ele convoca uma conferência e convence a todos que a situação da empresa é um reflexo das más condições do mercado, mas que tudo será resolvido se houver compreensão. A resposta é novamente positiva e com o tempo ganho a empresa volta a ter resultados positivos, fazendo com que o problema ficasse para trás. Depois de vários trimestres rentáveis consecutivos, a empresa mais uma vez caiu em tempos difíceis. O CEO foi para o seu escritório, fechou a porta e abriu o terceiro envelope. E lá tinha uma mensagem que dizia: prepare 3 envelopes.
Uma loira entra numa loja de eletrodomésticos e diz para a vendedora: por favor, me informe o preço daquela televisão, moça. A vendedora responde: ora, a senhora vai me desculpar, mas não vendemos para loiras. Então a loira pinta o cabelo de preto e volta a perguntar: por favor, me informe o preço daquela televisão. Ora, a senhora vai me desculpar, mas não vendemos para loiras. E como é que você sabe que eu sou loira, minha filha? É que aquilo ali na verdade não é uma TV, é um micro-ondas. Numa blitz, o guarda para aquela bela loira, que vinha na contramão e pede os seus documentos. Que documentos? Pergunta ela com ar inocente. A carteira de habilitação. Carteira de habilitação? Ai meu Deus, lascou foi tudo. O guarda já começa a ficar impaciente. Pode me dar a sua identidade? Identidade? Você pensa que eu sou uma terrorista, é? Quer olhar minha cintura pra ver se tem uma bomba? O guarda já impaciente deu o bafômetro para a loira fazer o teste. O guarda se distraiu. Quando olhou, ele falou pra loira: ô moça, o bafômetro é pra soprar e não pra chupar. Então o guarda fez a última pergunta pra ela: pra onde é que a senhora pensa que vai? Bom, eu tava indo pra uma festa, mas eu acho que já acabou, que tá todo mundo voltando. Em uma certa tarde, uma morena, uma ruiva e uma loira conversavam. Quando a morena disse: bom pessoal, podem ter certeza que as morenas serão as primeiras mulheres a pisar na lua. Mas a ruiva corta a emenda: nós ruivas é que seremos as primeiras a chegar na lua. Imediatamente a loira corta e diz: as loiras sim, serão as primeiras mulheres a pisar no sol. Vamos marcar história. Mas a morena fala: como é que vocês loiras vão pisar no sol? Só de você chegar perto, você já morre derretida, boba. E a loira exclama: hello, a gente vai à noite, minha filha, tá tudo planejado já. Duas loiras estavam no céu e começam a conversar. Como foi que você morreu? Eu morri congelada. Nossa, que horror! Como é morrer congelada? Bem, primeiro você congela o braço, a perna, depois morre. E você, morreu de quê? Ah, eu morri porque eu tive um infarto. Nossa, como foi? Bom, eu estava desconfiando que meu marido estava me traindo. Aí então eu voltei do trabalho e vi que ele estava sozinho. Continuei desconfiado e fui procurar. Aí fui no porão, no quarto, no pátio. Corri tanto que tive um infarto e morri. Puxa, colega, se você tivesse procurado no congelador, nós duas estaríamos vivas. Sabe por que a loira vai na casa do dentista todo dia? É porque no creme dental está escrito: visite seu dentista regularmente. Por que Deus deu à loira 1% a mais de neurônios do que a um cavalo? Para que a gente não saia escagando pelas passarelas da vida. A loira passou na padaria e perguntou: tem pão? E o padeiro respondeu: sim, acabou de sair. E ela disse: ai meu Deus, que pena. Então depois eu volto. Uma loira entra no avião com um bilhete de classe executiva e se senta logo na primeira classe. A comissária vem e lhe explica que ali não é o seu lugar e que ela vai ter que ir para a classe executiva. Ao que a loira diz em alto e bom som: eu sou loira, sou gostosa e vou para Sydney na primeira classe. Argumentos de cá, argumentos de lá e a loira no mesmo refrão: sou loira, sou gostosa e vou para Sydney de primeira classe. Por fim, a comissária desiste e vai falar com o copiloto. Ele vai então falar com a loira, mas em vão: sou loira, sou gostosa e vou pra Sydney na primeira classe. Por fim, os dois resolvem levar o caso para o comandante, mas esse disse: deixa comigo, vocês não sabem que eu sou casado com a loira? Eu entendo como funciona o cérebro dessas coisinhas. E vai e se senta do lado da loira. Com uns 10 minutos de papo, a loira se recolhe a sua insignificância e senta na poltrona da classe executiva. O comandante chega à cabine e obviamente a comissária e o copiloto quase o agridem, querendo saber como foi que ele conseguiu aquilo. E ele respondeu: foi fácil, simplesmente eu expliquei pra ela que a primeira classe não vai pra Sydney. Por que os professores não aplicam provas de respostas objetivas em classes, onde estudam muitas loiras?
Porque a gente não sabe se é pra marcar o X ou com CH. Qual a diferença entre a loira e a pilha? É que a pilha tem o seu lado positivo. Por que a loira toma banho com chuveiro desligado? Porque no rótulo do shampoo diz, para cabelos secos. Por que a loira abriu um pacote de biscoitos dentro do supermercado? Porque estava escrito, abra aqui. Uma loira lusitana estava falando com outra loira pelo telefone. Ao final, se despedindo, uma delas combina: tá bom, então me ligue na sexta-feira. E a outra perguntou: tudo bem, um momento, deixa eu anotar aqui na minha agenda. Mulher, sexta é com X ou é com S? A outra, pensando um pouco, respondeu: bom, faz o seguinte, me ligue no sábado. Como uma loira mata um peixe? Afogado, né? Tinham 3 mulheres num carro no deserto. Uma ruiva, uma morena e uma loira. De repente o carro quebra. Aí a morena esperta disse: eu vou ficar com o carburador. Caso eu tenha sede, eu bebo a água. A ruiva disse que queria ficar com o banco. Caso ela sentisse cansada, era só sentar. A loira disse que ia ficar com a porta. Porque se eu sentir calor, é só eu abrir o vidro. Uma loira foi a um consultório. Doutor, eu estou com um grave problema de gases. Eu não consigo parar de peidar 1 minuto. E o pior, meu peido nem fede e nem faz barulho. Por exemplo, eu já peidei umas 20 vezes desde que eu entrei aqui e o senhor nem percebeu. Bom, seu problema é fácil. Basta tomar um comprimido uma vez por dia. Após 15 dias, a loira volta ao consultório. Doutor, pelo amor de Deus, seu comprimido só agravou meu problema. Não parei de peidar. E ainda por cima agora fede. Nem eu, que sou a proprietária dos peidos, tô mais aguentando. Mas pelo menos não faz barulho nenhum. Que bom, já curei a sua rinite. Agora só falta o problema do ouvido. Afinal de contas, nem toda loira é burra, né? Uma loira estava sentada num avião e senta-se ao lado de um cara. O cara se vira pra ela e diz: vamos fazer um joguinho nós dois? A loira olha bem pra cara dele e diz: não, obrigada, eu estou cansada e quero tirar um cochilo. Mas o sujeito era um chato de galochas e insistiu: é um joguinho bem facinho, de perguntas e respostas. Eu faço uma pergunta, se você acertar a resposta, eu lhe pago R$10. Se você errar, você me paga 10. Não, querido, eu não estou interessada. A loira disse isso e virou-se para o lado e começou a cochilar. Mas o chato resolveu insistir: então vamos fazer diferente. Se eu errar, eu lhe pago 100. Se você errar, você só me paga 10. A loira viu que a coisa ia render e resolveu topar. E o cara perguntou: qual é a distância da Terra até a Lua? A loira meteu a mão na carteira e tirou R$10 e entregou para o cara. Em seguida perguntou: qual é o animal que sobe num morro com 2 patas e desce com 3? O cara se desesperou. Ligou seu computador, procurou, olhou no dicionário de bolso, ligou a internet, consultou vários amigos e por fim desistiu. Meteu a mão na carteira e tirou uma nota de R$100 e entregou pra loira. Ela pegou a nota, guardou-se e virou pra cochilar. Mas o chato não deixou barato. Sacudiu ela e disse: agora você me deixou curioso. Qual é esse animal? A loira meteu a mão na carteira, tirou R$10, lhe entregou e voltou a dormir. A loira não conseguia passar no teste para nenhum emprego, então resolveu tomar uma atitude extrema para ganhar dinheiro e logo pensou: eu vou sequestrar uma criança, assim eu resolvo a minha vida. Ela encaminhou-se para um parquinho de um bairro de luxo, viu um menino bem vestido e puxou ele para trás de uma moita e logo escreveu um bilhete: seu filho foi sequestrado, favor deixar o resgate de R$10.000 amanhã atrás da moita do parquinho, assinado loira sequestradora.
loira. Então ela pegou o bilhete, dobrou, colocou no bolso da calça do menino e mandou que o menino entregasse para sua mãe. No dia seguinte, a loira foi até o local combinado e encontrou uma bolsa. Ela abriu a bolsa e dentro tinha 10 mil reais e um bilhete escrito: aí está o resgate que você pediu. Só não me conformo como uma loira pode ter feito isso com outra. O diretor do manicômio estava visitando o hospital, acompanhado pelo médico. Senhor diretor, aqui é o refeitório dos loucos, aqui é o dormitório dos loucos e etc. E assim foi mostrando todos os aposentos ao diretor. Quando saíram na rua, o diretor notou que tinha um louco pendurado em um fio de alta tensão e perguntou: o que é que ele tá fazendo lá? E ele pensa que é uma roupa e tá no varal secando. Então tira ele de lá. Você quer que ele morra eletrocutado? Deixa ele secar primeiro, depois a gente tira. Os loucos estavam brincando de esconde-esconde. Uns atrás da porta, outros debaixo da cama, outros nos armários. E quando o encontravam, todos diziam: te peguei. Mas teve um louco que foi pego embaixo de um tapete. Aí um gritou: te peguei. E o doido disse: não vale, eu não tô brincando. E o que é que você tá fazendo embaixo do tapete? E ele respondeu: é que eu sou um doido varrido. Um homem estava passando pela frente de um hospício e ouve os loucos berrando: 81, 81, 81. O homem vê um buraquinho no muro, não aguenta de curiosidade e vai lá olhar. Ele coloca o olho no buraco e um louco enfia o dedo no olho dele. Daí os loucos começam a gritar: 82, 82, 82. Dois loucos estavam em uma rua, quando um deles disse para o outro: olha, um buraco. Será que dá pra ir pro Japão por ele? É claro que não dá, seu maluco. Você não tá vendo que a gente tá sem passagem, não? Um louco chega para o diretor do hospício e diz: eu preciso que o senhor me troque de quarto agora. Mas por quê? É que o meu companheiro do quarto, ele tá ficando louco. Cada dia ele acha que é um animal diferente. Um dia era um leão, no outro dia um jacaré, no outro dia uma cobra, mas hoje eu tô morrendo de medo dele. Hoje ele é um galo. O diretor sorri e pergunta: mas por que é que você tá com medo dele, rapaz? Se ele é apenas um galo. E o louco responde: e você não tá vendo que eu sou uma galinha, não? No hospício, o médico tentando curar o louco que pensa que é um jegue. Olhe no fundo dos meus olhos e repita depois de mim: eu não sou jegue. Se não é um jegue, é uma égua. Não, eu não sou jegue e nada mais. Eu não sou jegue e nada mais. Nada mais não, burro. Eu não sou burro, eu sou um jegue. Todo ano acontecia uma competição no hospício para ver qual louco conseguia bater palmas. O primeiro louco chegou, deu um nó entre os braços e não conseguiu. O segundo chegou suando frio e com muito esforço conseguiu bater com a mão na própria cabeça. Então chegou a vez do terceiro. Enquanto isso, todos olhavam ansiosos, pois era o campeão do ano anterior que estava no palco. Com muita facilidade, ele bateu palmas. Depois disso, todos os loucos ficaram de pé e aplaudiram. Em um daqueles testes de sanidade, o doutor pergunta ao primeiro louco: o que o senhor faria se ganhasse R$1 milhão? Eu ajudaria minha mãe, que está muito doente, e eu compraria um bom sítio na Bahia. O doutor libera o homem e analisa o segundo louco, com a mesma pergunta. Então o louco responde: eu investiria nos meus estudos, compraria uma casa na praia e viajaria por todo o mundo. O médico libera o moço e observa que o terceiro louco está pelado, olhando para baixo com o espelho entre as pernas. O doutor fica espantado, mas mesmo assim lhe faz a mesma pergunta: e o senhor? O que faria se ganhasse R$1 milhão? Ai, seu doutor, eu compraria uma bunda nova, porque a minha tá furada.
No hospício, resolve-se fazer uma limpa nos loucos. Então os médicos resolveram encher a piscina de areia e avisam que eles podem nadar. Isso para mandar para casa os que estão bons. Ao abrir o portão, todos os loucos pulam na piscina. Só um fica de fora. Então os médicos surpresos resolveram perguntar o porquê dele não ter pulado. Por que é que você não tá se divertindo com seus outros colegas? Então o louco responde, sentado ao lado da piscina: É que eu sou o salva-vidas. Um louco planeja detalhadamente sua fuga do hospício. Vou passar por cima do portão através de uma escada que eu encontrei no pátio. Vai ser moleza. No dia seguinte, o louco ainda estava lá. E o companheiro lhe pergunta: Cadê, cara? Você não ia fugir, doido? Não deu não, ó. O portão tava aberto. No refeitório do hospício, um louco toma um guaraná atrás do outro, pensando que é uma cerveja. Depois de tomar, mastiga o copo, deixando apenas a parte de baixo. E assim faz por várias vezes, deixando uma pilha de pés de copos em cima da mesa. Dois loucos que passavam por ali comentam: Olha aí, doido, que bicho pirado esse daí, olha. É mesmo, viu? Onde é que já se viu jogar fora justamente o pé do copo, que é a parte mais gostosa? Dois malucos estavam andando em uma rua deserta, quando viram um pé de manga e começaram a jogar pedras. Já cansado, José fala pra João: João, já tem um tempão que a gente tá aqui atirando pedra e não derrubamos nenhuma manga. Vá procurar uma escada. Depois de um tempo, José chega com uma escada. Aqui tá ela, João. Agora suba e veja se tem alguma madura. José subiu e lá de cima do pé de manga fala pra João: Essa daqui tá madura, olha. É mesmo, é? Pô, então desça pra gente atirar pedra. Dois loucos se encontraram no hospício e um diz pro outro: Eu deixo você fazer o que você quiser comigo se eu fizer a mesma coisa com você. Por exemplo, se você me der um soco, eu vou dar outro soco. Ou então eu escolho outra coisa. O outro louco concordou e disse: Ok, eu já sei o que eu vou fazer. Abaixa a cabeça. O primeiro louco abaixou a cabeça e o outro deu-lhe um peteleco na sua orelha. Então foi a vez do primeiro. Ele tirou os seus sapatos e disse: Agora me chupa, que eu sou um cachimbo. Certo dia, em um manicômio, 12 loucos iam ser testados para receberem alta. Os 12 foram postos em uma fila e logo chegou o médico e disse: Bom dia, rapazes, hoje vocês terão a chance de sair das nossas instalações. Os loucos se animaram, mal conseguiam ficar parados. Então o médico disse: Fechem os seus olhos e imaginem que vocês estão de frente para um lindo oceano, com um lindo pôr do sol no fundo. E todos os loucos obedeceram. Então os assistentes desse médico desenharam uma porta na parede, porém mal feita, e o médico continuou: E neste oceano vivem peixes, baleias, sereias. Por favor, abram seus olhos. Todos os 12 obedeceram. Logo viram a porta e saíram correndo, todos os 11 juntos, e se chocaram contra a parede. Mas espera, no total são 12. Cadê o 12º? Ah, tá ele ali, ó. Olá, meu amigo. Olá, doutor. Parabéns, você poderá ir embora e voltar pra sua família. Oba! Mas me diga uma coisa, por que é que você não foi com os outros? É que eles são muito burros, doutor. Mas por que você diz isso? Então o louco sussurrou no ouvido do médico: Eles não sabem que a chave tá comigo, não. No hospício, um dos loucos estava preparando uma festa. E curioso, o médico pergunta ao louco: O que é que você está fazendo, rapaz? Eu estou preparando a festa surpresa da minha mãe. E você quer que eu te ajude? Aí o doido respondeu: Não, não precisa não. Minha mãe tá me ajudando. No hospício, dois loucos comem banana no pátio. O primeiro tira a casca da banana com maior cuidado. O segundo come com casca e tudo. Ô, cara, você é doido, é? Você não tira a casca da banana pra comer, não, é? E o outro lhe respondeu: E eu vou tirar a casca pra quê, meu irmão? Diz ele dando mais uma mordida: Se eu já sei o que é que tem dentro. Acabado de chegar no hospício, o louco foi direto ao consultório do doutor para ser analisado. E o doutor lhe pergunta: Por que é que você está aqui? É que eu adoro crianças. E o médico espantado lhe responde: Ora, mas isso não é motivo para que você esteja aqui.
Eu também adoro crianças. Então o louco pergunta: Assadas ou cozidas? Um louco foi na padaria e perguntou: O pãozinho já saiu? E o padeiro responde: Sim, saiu sim. Então quando ele voltar, diga a ele que eu quero falar com ele, viu? O português, dono da barbearia, comprou um carro e chegou em casa excitadíssimo. Mulher, você não acredita. Fui dar uma voltinha do carro e percebi que toda a cidade inteira me conhece. Ô, Joaquim, como você quer que eu acredite em você se nós moramos numa cidade tão grande? Ah, pô, então venha dar um passeio comigo. E foram os dois. O português dirigia mal pra caramba. Via e mexe estava fechado em algum sujeito. Ei, barbeiro! Gritou um sujeito irritado. Viu, Maria, como eu não tava mentindo? Dizia Joaquim acenando para o outro motorista. Mais adiante, outra fechada. Seu barbeiro! Tudo bem? Cumprimentava Joaquim. De repente ele deu uma fechada feia em outro carro que quase batia. Ora, mas que barbeiro, filho de uma égua! Xingou o motorista. Então Maria comentou: Ora, Joaquim, esse aí conhece até a tua mãe? O marido chega em casa e pega a esposa na cama com um garotão de 25 anos. Forte, bronzeado, cheio de amor pra dar. Arma o maior barraco, mas a mulher interrompe. Olha, antes você deveria ouvir como tudo isso aconteceu. Eu estava na rua e vi esse jovem maltrapilho, cansado e faminto. Então, com pena do estado dele, eu trouxe ele aqui pra casa. Dei aquela refeição que eu havia preparado pra você ontem. Como você chegou tarde e satisfeito com o tira-gosto do boteco e não comeu, eu guardei o jantar na geladeira, lembra? Ele estava descalço, então eu dei a ele aquele par de sapato que foi mamãe que lhe deu e você nunca usou. E a mulher continuou aumentando o tom de voz. Ele estava com sede, eu servi aquele vinho que estava guardado para aquele sábado que você prometeu, mas nunca chega. Pois num dia é futebol, no outro dia é truco e no outro dia é pescaria. As calças estavam rasgadas, eu dei a ele aquele seu jeans seminovo que estava em perfeito estado, mas não cabia mais em você. Como ele estava sujo, eu aconselhei ele a tomar um banho, fazer a barba, então dei aquela loção francesa novinha que você nunca usou, porque achava fedorenta. Aí, quando ele ia indo embora, ele perguntou: Dona, tem mais alguma coisa que seu marido não esteja usando? Aí eu nem respondi, dei logo. Os 20 mandamentos do corno. Primeiro, amar a mulher acima de todas as coisas. Segundo, ser fiel e leal à esposa. Terceiro, assumir os filhos do Ricardão. Quarto, fazer amor sempre depois do Ricardão. Quinto, ignorar chinelos e toalhas molhadas. Sexto, telefonar antes de chegar em casa. Sétimo, não chegar cedo do trabalho. Oitavo, usar sempre a campainha. Nono, manter a geladeira sempre cheia. E décimo, não ter ciúmes da mulher. 11º, não chegar em casa antes da hora de costume. 12º, se chegar e vir alguma coisa, finja-se de cego. Finja não estar vendo aquilo que só o seu coração sente e o povo da rua sabe. 13º, não dê ouvidos a boatos. Afinal, chato não é ser corno, chato são os comentários. 14º, se apanhar a mulher no flagra, não esquenta a cabeça para não derreter o chifre que ela lhe deu com tanto amor e carinho. 15º, se o João for valente e principalmente muito forte, faça como os celulares, fique sempre desligado. 16º, respeite o chifre alheio, pois os direitos são iguais. 17º, nunca usar o nome do Ricardão em vão. 18º, ao descobrir que é corno, agradeça a sua mulher e reze um terço para São Cornélio, nosso padroeiro e mentor. 19º, nunca fale do chifre do próximo, pois o próximo deve ser você, isso se já não for. 20º, não tema ser corno, chifre é como fantasma, geralmente aparece para quem tem medo. O marido chega em seu apartamento e surpreende a mulher com um amante. O Ricardão, mais do que depressa, fica paralisado. E o marido esbraveja. O que é que significa isso, hein? Calma, querido, isso não é nada do que você está pensando. Isso é um robô que eu comprei. Um robô? É, eu acabei de comprá-lo, não tive tempo de vestir ele ainda. Ele faz de tudo, é carpinteiro, pintor, faz até serviço de casa. O marido, por incrível que pareça, acreditou na história da mulher. Enquanto ela foi tomar banho, ele ficou olhando pro suposto androide
pensou. Até que esse robô tem uma bundinha ajeitadinha, rapaz. Assim que o sujeito chegou mais perto, o robô avisa: acesso negado, bip, acesso negado, bip. Ah, quer saber? Eu não preciso de robô coisa nenhuma. Eu vou jogar esse robô pela janela. Nesse momento, o Ricardão avisa outra vez: tente novamente, bip, tente novamente, bip. O caipira, desconfiado que a sua namorada, a mulher mais gostosa da cidade, andava pulando a cerca. Certo dia ele resolveu segui-la. Ela saiu de casa com um vestido bem leve e foi até o bosque. O marido, desconfiado, ficou olhando bem de longe para não dar bandeira. Sua namorada ia andando em direção a um homem que estava comendo manga debaixo de uma enorme mangueira. Você vai morrer! Você vai morrer! Gritava o corno desesperado. Quando ele estava chegando mais perto, viu que era um caba de 2 metros de altura e de largura. O caba que estava chupando os peitão da caipira se levantou e disse: e quem é que vai me matar? É você, seu baixinho magrelo? Não, senhor. É que o senhor chupou manga e agora tá tomando leite. Isso aí mata, sabia? Uma certa vez, um cara desconfiado que estava sendo traído pela mulher chegou em casa mais cedo e encontrou a mulher deitada na cama. O malandro viu os lençóis toda amarrotada e a mulher pelada. Correu logo para a janela do prédio e veio embaixo um cara saindo do prédio ajeitando a gravata. Enfurecido, o marido nem pensou e jogou o armário em cima do coitado. Dias depois, ele ficou sabendo que o homem era inocente. Entrou em desespero e se jogou. Lá na porta do céu, o anjo encarregado do portão perguntou: meu filho, o que é que houve com você que trouxe você até aqui? Olha, São Pedro, eu não sei não. Eu estava apenas saindo de casa atrasado para o meu trabalho, mas eu estava tão atrasado que não deu nem tempo eu me arrumar direito. E quando eu saía do prédio em direção ao ponto de ônibus, ainda ajeitando a gravata, caiu um guarda-roupa em cima da minha cabeça e eu vim parar aqui. E o anjo nem pensou e disse: pode entrar, meu filho. Daqui a pouco chegou outro cara e o anjo perguntou: e então, meu filho, o que foi que você fez para vir parar aqui? E o cara respondeu: poxa, seu anjo, eu achava que eu estava sendo traído e joguei o armário em cima de um sujeito. Fiquei arrependido e me joguei lá de cima. Pode entrar, meu filho. Dali a pouco chegou outro cara e então, meu filho, o que foi que você fez que o trouxe aqui? E o cara respondeu: eu sei lá, São Pedro, eu estava dentro do armário quando de repente eu vim parar aqui. Dois amigos morreram e foram para o céu. Chegando lá, se encontram com São Pedro no portão, que logo os interrogam: meu filho, como é que você se chama? Tens mulher? Eu me chamo Paulo. E sim, sou casado. Respondeu o primeiro homem: seja sincero, meu filho. Quantas vezes traíste tua mulher? O homem fica meio acanhado e diz: pra falar a verdade, já perdi as contas. São Pedro olha sinceramente pro homem e responde: você irá ressuscitar e ganhará uma bicicleta como prêmio. Paulo recebe a bicicleta e volta pedalando pra terra. São Pedro faz a mesma pergunta para o segundo homem, que responde: eu me chamo Mário e nunca na vida tive sequer olhos para outra mulher além da minha esposa. O santo fica deslumbrado, olha para o homem e fala: meu Deus, isso nunca aconteceu. Parabéns, você ganhará uma BMW. O cara fica feliz e volta para a terra dirigindo seu carrão. 3 dias depois, o Paulo encontra o cara na BMW chorando e não se aguenta a infelicidade do amigo e pergunta: o que é isso, rapaz? Tu ganhasse um carrão desse aí, tá se lamentando? O que foi que aconteceu? Pô, Paulo, eu não tô chorando por ter ganhado um carro, não. O problema é que eu acabei de ver minha mulher passando por aqui com um patinete, homem. Um casal dedicava especial atenção e carinho a um gato de estimação. Quando fizeram uma longa viagem de férias, deixaram o gato sob os cuidados da empregada. Após alguns dias, a madame ligou e perguntou sobre como estava o gato. E a empregada então lhe respondeu: seu gato morreu. A madame, nervosa e desesperada, entrou em pânico. O marido, também chocado, repreendeu a empregada, dizendo que ela teria que ter sido mais cuidadosa e sensível ao dar a notícia. E ele a instruiu sobre uma forma mais sutil de transmitir tais acontecimentos. Você poderia ter começado dizendo assim: seu gato subiu no telhado, depois diria que ele se desequilibrou e em seguida caiu do telhado e acabou não resistindo à queda. Seria mais sensível. Semanas depois, ainda de férias, a madame ligou novamente para a empregada e perguntou se estava tudo bem. A empregada cuidadosamente respondeu-lhe: as coisas estão indo tudo bem por aqui, mas sua mãe subiu no telhado. Você sabe por que o Viagra foi lançado no Japão com 1/4 do tamanho normal? Para evitar a overdose dos japoneses.
O ladrão ia assaltar uma casa, quando viu na porta um cartaz: cuidado com o papagaio. Ele entrou e viu o raio do papagaio. Chegou perto e disse: é com isso aqui que eu tenho que tomar cuidado? Já entrando na sala, ele ouviu o papagaio gritar: Crupá! Pega, Rex! Pega, Rex! Num domingo pela manhã, o homem cortava sua grama calmamente, quando a sua vizinha loira e gostosa caminhou até a caixa de correio. Abriu a caixa e fechou com força, e voltou furiosa para casa. O homem continuou lá, aparando a grama, quando de repente a musa loira voltou. Ela caminhou bufando até a caixa de correio, abriu e socou a caixa, e voltou para casa batendo o pé. Poucos minutos se passaram quando a loira apareceu novamente. Com um andar impaciente, abriu a caixa do correio, xingou, bateu na caixa e voltou queixosa. O homem, já bastante curioso com a situação, pergunta: tem alguma coisa errada, vizinha? Ao que ela respondeu: tá tudo errado. Aquele meu computador estúpido não para de dizer que a minha caixa de correio está cheia. A loira vai ao médico e ele pergunta: eu te disse para tomar o remédio às 9 horas. Por que é que você tomou às 6? E a loira respondeu orgulhosa: doutor, eu estava cansada de ser chamada de loira burra. Então eu resolvi tomar às 6 horas para pegar todas as bactérias de surpresa. Na escola, o professor fala ao telefone: o senhor está me dizendo que o Joãozinho está gripado e não pode vir à aula hoje. Exatamente. Respondeu a voz grossa do outro lado da linha. Mas e quem é que tá falando? É o meu pai. Uma menina estava conversando com a sua professora. A professora disse que era fisicamente impossível que uma baleia engolisse um ser humano, porque apesar de ser um mamífero muito grande, a sua garganta era muito pequena. A menina afirmou que Jonas foi engolido por uma baleia. Irritada, a professora repetiu que uma baleia não poderia engolir nenhum ser humano. Era fisicamente impossível. Então a menina disse: quando eu morrer e for ao céu, eu vou perguntar a Jonas. E a professora lhe perguntou: sim, e o que é que vai acontecer se o Jonas tiver ido para o inferno? Então a menina respondeu: então a senhora que vai perguntar a ele. O sujeito, todo maltrapilho, bate à porta de um dos mais caros bordéis do Rio. Pois não? Perguntou a cafetina. Eu queria falar com a Natasha. A Natasha, ela cobra R$1.000 por hora. Então eu vou querer 3 horas. 3 horas? Desconfiou a mulher. Ah, pois eu quero o pagamento adiantado, viu? O sujeito tira um pacote de dinheiro do bolso da jaqueta e coloca na mão da mulher. Ela confere o dinheiro e leva ele até o quarto da moça. 2 horas e 55 minutos depois, inteiramente saciado, o sujeito descansa no colo dela. O senhor também é russo? Pergunta a moça, reconhecendo o sotaque do sujeito. Sim, de Riga. Riga? Eu tenho uma irmã que mora em Riga. Eu sei. Foi ela que me pediu para entregar os R$3.000. Um brasileiro e um português com a sua mulher estavam perdidos em uma ilha deserta, quando o brasileiro teve uma ideia. Vamos subir nesse coqueiro para ver se a gente consegue avistar algum navio. Eu subo primeiro, fico algum tempo e depois você sobe. O português concordou e o brasileiro subiu. Chegando lá em cima, o brasileiro começou a gritar: Joaquim, pare de fazer amor com sua mulher. E o Joaquim, espantado, disse que não estava fazendo amor com ela. E o brasileiro gritou de novo: Joaquim, pare de fazer amor com sua mulher. Ora, pois, já falei que não estou fazendo amor com minha mulher. E o brasileiro gritou para o português mais 10 vezes, até que chegou a vez do Joaquim subir na árvore. Joaquim nem tinha chegado na metade da árvore quando o brasileiro atacou a mulher de Joaquim e começou a fazer amor com ela. Quando o Joaquim olhou para baixo, falou consigo mesmo: ora, pois, e não é que daqui de cima parece que ele está fazendo amor com minha mulher mesmo? Uma moça foi procurar emprego como doméstica. Vejamos, eu tenho aqui uma vaga disponível, mas tem que ser uma pessoa bastante estável. Comenta a selecionadora. Ah, pois eu tenho certeza que eu sou a pessoa indicada. Eu fiquei 12 anos na última casa. 12 anos? Puxa, que maravilha! E onde é que era essa casa? Era a casa de detenção, dona.
Descontente com o desempenho do marido, aquela morena de parar o trânsito procura ajuda do médico. Ai, doutor, gostaria de algum tratamento para que o meu marido se sentisse como um touro. Ele tá tão fraquinho na cama. Ao ouvir isso, o médico se levanta imediatamente e começa a tirar a roupa. O que é isso, doutor? Pergunta ela indignada. A senhora não quer que o seu marido se sinta como um touro? Pois bem, vamos começar pelo chifre. O sorveteiro falava bem baixinho. Temos sorvete de creme, chocolate, morango e tutti-frutti. Um homem que passava pergunta. O senhor tem laringite, é? E o sorveteiro responde. Não, só de creme, chocolate, morango e tutti-frutti. Dois amigos se encontraram. Puxa, rapaz, quanto tempo? Como é que vão as coisas? Eu estou ótimo, e você? Eu vou ser pai pela primeira vez. Que legal, rapaz, parabéns. E sua mulher, está feliz? Ora, por enquanto ela está, mas na hora que ela souber vai ficar uma fera. Na unidade do SUS, o médico olha bem para o paciente e estranha. Amigo, eu sou um pediatra. Como é que um adulto marca uma consulta para um médico de crianças? Que absurdo, né, doutor? Por aí o senhor pode calcular quanto tempo que eu estou nessa fila, né? O homem leva um susto ao ouvir da cartomante. Em breve a sua sogra morrerá de forma violenta. Imediatamente o sujeito pergunta à vidente. Violentamente? E eu serei absolvido? Joãozinho chega da escola e vai direto à geladeira pegar sorvete. Sua mãe entra na cozinha e lhe dá uma bronca. Nada disso, Joãozinho. Isso não é hora de tomar sorvete. Está quase na hora do almoço. Vá lá pra fora brincar. Mas mamãe, não tem ninguém pra brincar comigo. A mãe não entra no jogo dele e diz. Tá bom, então eu vou brincar com você. De que é que nós vamos brincar? Eu quero brincar de papai e mamãe. Tentando não mostrar surpresa, ela responde. Tá certo, e o que é que eu devo fazer? Vá lá pro seu quarto e se deite. Ainda pensando que vai ser bem fácil controlar a situação, a mãe sobe as escadas. Joãozinho vai até o quartinho, encontra o chapéu velho do pai, pega uma piúba de cigarro no cinzeiro e coloca no canto da boca. Sobe as escadas e vai até o quarto da mãe. A mãe, levantando a cabeça, pergunta. E agora, o que é que eu faço? Com um jeito todo autoritário, Joãozinho diz. Desça e vai botar sorvete pro menino.